Boa noite, vem aí mais um Boletim da Fé. Boa noite, amados. Compartilhe esse link com seus amigos. Hoje eu vou ministrar sobre a palavra trocando preocupação por gratidão. Fique ligado. Vamos lá. Preocupação. O que é que o dicionário fala sobre a palavra preocupação? Preocupação, pensamento dominante que se sobrepõe a qualquer outro. Ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento, angústia ou ansiedade. Preocupação, como sempre se diz, prévia ocupação. Trazer para hoje o amanhã. O que a Bíblia fala lá em Mateus? Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aí você vai ler na mensagem, aí está aqui, ó, preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amigo, a palavra já é clara. A gente tem que se preocupar com o hoje, viver o hoje, porque o hoje é o que Deus nos deu como presente. Amanhã Deus proverá. E a palavra gratidão, que é o que eu quero que você troque a sua preocupação por gratidão. O dicionário fala que é um sentimento de reconhecimento. Reconhecer uma boa ação, um auxílio, um benefício em favor de outra pessoa. Gratidão é uma espécie de dívida. Como assim, Luiz? Dívida no seguinte dia, você não vai recompensar alguém por algo que ele fez, mas seu coração fica tão grato, pastor Humberto sempre diz que gratidão é a memória do coração. Então você fica tão grato que você quer recompensar de alguma maneira. Não precisa ser com um presente, pode ser com honra, com carinho, com admiração. A palavra fala que em Davi, o Salmo 116, versículo 12, Davi pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Segunda-feira à noite, já passamos o dia, um dia chuvoso. Aí eu lhe pergunto: quantos já agradeceram pelo seu dia? Quantos já agradeceram por mais uma semana que se inicia? Muitos não iniciaram, infelizmente. Pelo emprego que vocês têm, pela saúde, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela morada do Espírito Santo habitando dentro de nós. Uma frase que me pesa muito, que eu já refleti bastante, e volta e meia eu me pego pensando nela, é: imagine se nós só acordássemos hoje com aquilo que nós agradecêssemos ontem. É uma frase forte se você for refletir, porque inevitavelmente no corre-corre da vida a gente acaba não agradecendo coisas simples, mas que nós somos beneficiados e privilegiados por ter. Um teto, um alimento, uma casa, uma família, um pai, uma mãe. Ontem foi dia dos pais, muitos não estavam presentes com seus pais. E você que tem o seu, você é grato pela presença dele? Mas aí algumas pessoas sempre refutam quando eu indago sobre isso. Cara, mas eu tenho tanta coisa, correria, as atribulações do dia a dia. Então, a gente entende isso, a gente sabe que o momento perfeito seria a gente ser grato por tudo, né? Mas a gente passaria 24 horas do dia agradecendo e ainda faltaria tempo. Aí o que a gente quer colocar no coração de vocês? A gratidão pelo que você tem, pelo que você reconhece. Você não precisa agradecer tudo. Se você não consegue agradecer tudo, seja grato pela cama quente, seja grato pelo café, pelo alimento, por um dia, pelo fôlego de vida, pelo ar que você respira, tanta gente sendo privada pela Covid. Então, assim, seja grato. Agradeça por uma coisa e vai arrastando por outra coisa e a gente entra no ciclo virtuoso. Muito se fala aí fora do ciclo vicioso, de problemas e problemas. A gente está aqui pregando a palavra. A palavra é o ciclo virtuoso. Em João 16,33, a palavra fala, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa que para mim é muito clara, mas é que quando há gratidão, não há espaço para preocupação, não há espaço para reclamação, não há espaço para ansiedade e, consequentemente, para depressão. Porque depressão e ansiedade é você trazer o futuro para hoje e já se preocupar com isso. E já ficar pensando, cara, quando acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Mas ainda não aconteceu, então vamos viver o hoje, a dádiva que Deus nos deu, e vamos fluir naquilo que Ele tem apresentado para a gente. Até porque a preocupação e a gratidão são como dois lados de uma moeda. Então você não pode servir a dois senhores. Ou você é grato ao Senhor por tudo que Ele fez, e se aproxima cada vez mais dele, ou você murmura e se preocupa, dando espaço ao diabo. Lembra que tudo que o diabo quer é um espaço, uma brecha na nossa vida. A Bíblia fala para não dê lugar ao diabo. Quando ele consegue minar alguma coisa diante de todas as outras que a gente consegue agradecer a Deus, ele está minando a nossa confissão, consequentemente ele está ganhando uma brecha, consequentemente ele vai minar a nossa confiança. Porque tem áreas da nossa vida que não pode estar fluindo como a gente gostaria, mas nas outras a gente pode ter certeza que vai estar fluindo.
Provérbios 23, versículo 7 fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Temos que limpar nossos ouvidos espirituais e sintonizar na frequência certa, que é nosso coração com o Senhor. Lembra que a alma fica aflita, mas o nosso espírito ele é renovado. Então a gente tem que se atentar ao que nosso espírito está falando, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Muito se fala sobre a teoria do foco, né? Então, como eu falei, você tem várias coisas para agradecer e se pega reclamando por uma ou outra coisa que não acontece. Parece, né, na sua mente, na sua alma, que aquele problema é maior que todos os outros. Eu costumo dizer que quando a mulher está grávida, ela percebe que todo mundo está grávido. Quando você quer comprar um carro, você nunca vê esse carro na rua, até você despertar o coração de querer comprar esse carro. De repente, todo canto que você vai, você vê aquele carro. E literalmente, isso é a teoria do foco. Aquilo está em evidência na sua mente e começa a aparecer todo canto que você passa. Na verdade, sempre esteve, mas você nunca percebeu. Então, quando você foca num problema, para onde você vai ver um problema, ao invés de você ver a solução. O curioso é que a Bíblia fala, todo mundo já sabe disso, não temas. Para cada dia, a gente tem uma palavra de não temas. Então o problema vai se levantar, mas não temas. A palavra fala, não temas. Em Salmo 68, versículo 19, diz, bendito é o Senhor, que dia a dia, é dia a dia ou é um dia sim, um dia não? A Bíblia diz dia a dia. Então se é dia a dia, todos os dias o Senhor leva nosso fardo, porque Ele é a nossa salvação. Todos os dias Ele nos livra, todos os dias. Todos os dias Ele nos concede bênçãos. O curioso é que Isaías fala, quando passares pelo fogo, não te queimarão, quando passares pelas águas, não te submergerão. Ele não fala se passares, ou seja, é quando passares. Então a gente sabe que a dificuldade vai se levantar, mas devemos permanecer firmes no Senhor, porque Salmo 112, versículo 7 fala, o justo não teme más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Deixa eu só... aqui. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça todo o meu caminho. Aí a minha pergunta é, quem é o Senhor da sua vida? As circunstâncias, os problemas ou Jesus? Reflita sobre isso. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, isso não nos vai mover, não. Independente do problema, a circunstância não vai nos mover. Mas se as circunstâncias que ditam isso, Jesus não é nosso Senhor. A palavra não temas está lá. A palavra da casa edificada sobre a rocha, né? E sobre a areia, é bem claro. A dificuldade e a oposição vêm para os dois. Mas o que é que acontece? O que está firme no Senhor, ele não vai ser abalado. Eu vou ler o Salmo 91, que é bem interessante na mensagem. Salmo 91, na mensagem, vamos lá. Diga assim, versículo 2. Aí diga assim quem? Aí vamos para o versículo 1. Você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim. Diga assim o quê? Deus, tu és o meu refúgio, eu confio em ti e estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás dele você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem de doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que rompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta, caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Aí eu lhe pergunto, meu caro, a nossa confiança está em quê? No que a gente vê, no que a gente toca, no que a gente sente ou em Deus e na sua palavra? Qual é a verdade que nos mantém em pé? Quão profundos são os nossos fundamentos no Senhor, a nossa confiança e a nossa convicção nele? O pastor Humberto sempre diz, Deus nunca é pego de surpresa, ele nunca está coçando a cabeça dizendo, e agora, o que é que eu vou fazer? O pastor Humberto tem uma frase que me marca muito que é, nossos problemas não são maiores que o estoque de soluções que temos dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Porque não é no meu braço, não é na minha força, é na revelação do Espírito Santo dentro de nós. Então, diante de tudo isso, a gente tem que entender com o que a gente se ocupa, sem dedicar nossa comunhão para com o Espírito Santo, ou se dedicar com a comunhão com os problemas, né? Comungar com isso. Aquilo que você se ocupa vai definir o que te preocupa. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me ocupo, me preocupo com os gigantes. Quando eu me ocupo em servir ao Senhor, eu não me preocupo em ser visto. Quando eu me ocupo com o que Deus tem para mim, eu não me preocupo com o vazio que está batendo na porta. Quando eu me ocupo com as boas novas do Evangelho, eu não me preocupo com as más notícias, não.
Quando eu me ocupo com os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao seu respeito, a gente não vai se preocupar com o que os outros acham a nosso respeito, ou o que os outros dizem a nosso respeito. Porque verdadeiramente quem acha é o Senhor. Os outros são opiniões. Em 1 João 4,4, na parte B, fala, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Até uma questão numérica, né? Satanás caiu à terra com 1/3 dos anjos. Então, se caiu com 1/3, ficou 2/3 lá no céu. Então, eu costumo dizer que a gente sempre vai ser maioria. Pastor Humberto diz brincando que um anjo segura e outro golpeia, né? O que o Satanás quer é minar a nossa confiança, focando nos problemas, como eu falei. Então, a gente não pode focar a nossa atenção nos problemas, em si, em quem resolve o problema. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,7 que, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Hoje é segunda-feira. Eu costumo dizer que hoje é o dilema do empregado e do desempregado. Aí você me pergunta, como assim, Luiz Alberto? Segunda-feira, para quem está desempregado, é o melhor dia da semana. Por quê? Porque mais uma semana se inicia e a possibilidade de arrumar um emprego. E o pior dia para o desempregado é a sexta-feira. Por quê? Porque, teoricamente, ele passou uma semana sem conquistar um emprego e findou-se mais uma semana sem ter esse emprego. Aí você vai para o dilema do cara que está empregado, mas que não está satisfeito da sua vida. Segunda-feira, oh meu Deus, de novo, tudo de novo, fazer tudo de novo. Sexta-feira, eita, sexta-feira, final de semana para descansar. Então, isso é um simples detalhe para trazer à sua memória que questão de ajustes que a gente pode fazer no nosso mente que vai mudar nosso futuro. O pastor diz que todo dia é um novo dia. Hoje não é mais um dia, hoje é um novo dia. Então esse novo dia é Deus dizendo, cara, não acabou, tem mais. Vamos viver, vamos construir uma história juntos. Provérbios 4:18 ele fala, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em Oséias 4:6 ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra conhecimento aqui na King James ele diz compreensão, sabedoria, revelação, entendimento daquilo que Deus está falando. A mensagem ele fala, meu povo está arruinado porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. Então se dedica a atenção naquilo que não é certo e não é verdadeiro e que não provém do Senhor. Precisamos escolher um lado ou reconhecer quem é Deus e com isso agimos em gratidão. Escolhe um lado, obviamente o lado do Senhor. Escolher o lado do Senhor, vamos andar em gratidão por tudo que Ele fez e faz. Independente de circunstâncias e de desconfiança, porque a desconfiança, se Deus é Deus, vai gerar preocupação. Deus não falou, Ele vai cumprir. Ele não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Tem um livro de Kenneth Hagin que fazia o que fazer quando a fé parece fraca é a vitória perdida. Eu acho uma frase sensacional que diz, os pensamentos são governados pela observação, pela associação e pelos ensinos. Guarde-se contra todo pensamento maligno que queira entrar em sua mente. De novo, observação é você vendo o que os outros estão fazendo e você vai replicando isso automaticamente. A associação é com quem você anda, tá? E ensino é o que você aprende. Então, primeiro, não empresta teu ouvido para todo mundo, desde que esteja alicerçado na palavra. A associação, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração com quem você deve andar ou não. Observação é atente para quem você se observa. A gratidão é o reconhecimento, é a certeza nas promessas de Deus. Preocupação nos deixa exaustos antes mesmo do cumprimento dela, com o objetivo de minar nossa fé e nossa confiança. O pastor sempre fala que a gente é para viver por fé e não sobreviver por fé. Não é para chegar no fim dos nossos dias capengando, não. A gente tem muito para viver e desfrutar no Senhor. Em Isaías 43, versículo 18 e 19, ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? O percebeis aqui na King James é reconhecer, considerar, ver e perceber. Curioso, quando você volta, o tempo verbal é eis que faço. Ou seja, Deus não fez, Deus não vai fazer. Ele faz todo dia. Agora depende de mim, de você perceber e reconhecer a boa mão do Senhor, nos sustentando até aqui. Não se apegue ao passado, problemas. Passou, você está aqui. Deus tem algo novo todo dia para mim e para você. Os problemas vão passar, vão balançar a gente, mas ele não pode nos absorver. A gente não pode trazer para dentro do nosso barco. Um certo pregador falava que o segredo da vida era boiar. Eu falei, boiar? Ele se é. A correnteza vem tentando te levar para um lado e para o outro. Você vai boiando e se mantendo fora disso. Davi pergunta no Salmo 116, 12, como eu falei lá no começo, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo.
Mais abaixo, no versículo 17, ele fala: oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18, ele fala: em tudo. Peraí, é tudo? Então é tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquilo que você quer será a circunstância da gratidão no seu coração. A vontade dele é que você agradeça por tudo, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a gratidão tem o poder de mudar as circunstâncias. Precisamos agradecer pelo que temos para termos o que queremos. Render graças pelo que temos é a chave não só para o milagre, mas também para a multiplicação. A Bíblia fala para a gente ser imitador de Deus. Você vai ler as passagens lá do Novo Testamento, aí está lá. Jesus, antes de multiplicar o pão, ergueu os olhos e agradeceu. E somente depois ele viu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele fala: tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Mas ele não tinha solicitado que Lázaro saísse ainda não. Essa semana, acho que Karen postou um texto que falava o seguinte: não deixe que aquilo que você está vendo te faça duvidar daquilo que Deus te disse. Amados, o que Deus falou é mais importante do que aquilo que a gente está vendo. Renda graças e as coisas viverão. Deixe Deus fazer. Apenas renda graças e as coisas não vão faltar. Acho que tem uma frase certa vez que é o seguinte: se você não consegue resolver o seu problema, então renda graças. Você não tem o que perder. Já que você não pode resolvê-lo, entregue para quem já o resolveu. Você não viu a resolução, mas Deus já resolveu. Provérbios 3, versículos 5 e 6, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te mantenha firme em cima do teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu vou ler essa passagem na mensagem. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. O pastor Humberto sempre fala que no mundo há muitas vozes. E a gente tem que sintonizar na voz certa, na voz do Espírito. Certo dia eu estava orando com o Senhor e tampei meus ouvidos. Faça o teste em casa. Você fique falando no som normal e você vai tampar seu ouvido. Você vai perceber que o som da sua voz vai subir muito. E você vai conseguir abafar as vozes que estão de fora. Então escute o que o Espírito Santo fala dentro de você. Atente para o que a palavra fala, para o que Deus prometeu. E não para o que você escuta do lado de fora. A Bíblia diz que devemos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Independente do que vemos, independente do que a gente faz, do que a gente percebe, a gente vive por fé e não por vista. Filipenses 4, versículo 6 fala: não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então, se você perceber, a oração e a súplica ele vem com ações de graça, tá? Então não é mais uma coisa. Isso é o que vai embasar a nossa oração e a nossa súplica. Em Mateus 6, 26, ele fala: observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Na minha varanda tem uma árvore frondosa, bonita. Todo dia ensolarado, os pássaros estão lá a cantarolar. Isso é muito bonito. São ações de graça dos pássaros. Certo dia o Espírito Santo estava ministrando comigo, começou a dar um vento, a nuvem veio, os pássaros se calaram e se refugiaram. E ele tratou comigo o seguinte: a gente não é pássaro, a gente é diferente, está aqui. A gente tem muito mais valor do que eles, então a gente não pode pegar uma situação de turbulência, de nebulosidade que se levanta e deixar de ser grato ao Senhor. Independente do que a gente está vendo, o Senhor permanece sendo Deus. A gente não pode cessar o louvor e a gratidão dos nossos lábios, pelas circunstâncias que estamos passando. Costumo dizer que Deus tem uma visão muito mais completa, então a gente só está julgando com o que a gente está vendo. Deus consegue ver uma coisa muito mais ampla. Deus vê lá no final. Salmo 16, versículo 11, ele fala: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala: tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Devemos confiar e permanecer nele. Na presença dele, perceberemos tudo isso. Independente de como está a situação, permaneça nele. Rosana Lira fala uma frase sensacional que diz que o caráter ele não é formado nas crises, mas ele é manifesto na crise.
Então a gente vai reagir, transbordar daquilo que a gente já está cheio. Então se a gente está cheio daquilo, o nosso caráter já foi forjado, diante da crise a gente não vai se abalar, a gente não vai se encurvar. Isaías 61, versículo 1 a 3, vou pensar algumas frases, ele fala que o Espírito Santo está sobre nós porque nos ungiu para. Ele fala, consolar os que choram, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalho de justiça plantados no Senhor para a sua glória. Amados, essa palavra tem que mudar corações e destinos. A gente tem que entender que o mundo já propaga caos e destruição. Você vai no Instagram, várias pessoas clamando a volta do Senhor. Misericórdia, a gente está aqui para causar diferença na terra. Em Hebreus 2, versículo 1, ele fala, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amado, desviar é sair de uma rota que Deus traçou. Então você está caminhando para o Senhor, você começa a reclamar, você começa a mudar o seu destino. E você deixa de andar com o Senhor. A Bíblia fala que como andarão dois, se não estão de comum acordo. Em Lucas 6,46, Jesus vem com a palavra rude e fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ansiedade e preocupação é pecado, e isso nos afasta de Deus. De novo, ansiedade e preocupação é pecado. Mateus 6,25 diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Na versão amplificada ele fala, pare de ficar preocupado e ansioso. Preocupação e ansiedade. O Senhor determina, pare de andar preocupado e ansioso. 1 Pedro 5,7 ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, lançando não é entregando, não é dando, é lançando, é jogando. Incredulidade é pecado, amados. Assim como ansiedade e preocupação é pecado, incredulidade também é. Porque a incredulidade é não acreditar. Então, se Deus falou e você não acredita, você está agindo, andando em incredulidade. Hebreus 3, versículo 12 fala, tende cuidado. Ou seja, ele está alertando a gente, tenha cuidado. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque vos afastará do Deus vivo. Devemos confiar muito mais em Deus, que está dentro de nós, do que o que está ao nosso redor no mundo. A gente deve ser grato pelo que a gente tem, e o diabo jamais vai ter espaço na nossa vida. Amados, de novo, ele quer atenção para um problema. Se a gente foca nesse problema, a gente vai esquecer as dádivas que o Senhor tem nos dado. Um exercício muito forte que eu faço, o pastor Jandir tem uma frase que fala, muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. É a confissão de fé, amados. Você deve acordar com o coração grato, confessando a palavra. A palavra do Senhor é verdade, que vai imbuindo na nossa mente, no nosso coração, vai colocando. A Bíblia fala para manter a mente cativa. Cativo é preso. Eu não conheço ninguém que quer ficar preso, mas a Bíblia manda a gente manter a nossa mente cativa. O pastor Humberto bota a cabeça sobre a Bíblia como exemplo. Então, se a gente deve manter nossa mente cativa, vamos fazer uma confissão de fé dia a dia. Vamos professar a palavra sobre nossa vida. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça todo o meu caminho. Que isso seja dito na sua boca todos os dias ao acordar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão hoje e todos os dias da minha vida. Amados, essas palavras têm que estar no nosso coração, têm que fazer parte da nossa confissão de fé, para declarar a bondade e a misericórdia do Senhor, os problemas sendo cessados, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa casa. Impõe a mão sobre os seus filhos, declara a bênção do Senhor sobre a sua casa. Amados, se livre da preocupação, se livre da ansiedade, confie no Senhor. Independente de tudo que já aconteceu, ano passado, pandemia, esse ano ainda, graças a Deus está acabando, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Devemos ter um coração grato, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez e tudo que Ele vai fazer. Por gentileza, amados, mais uma vez eu digo, confissão de fé diária, constante. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos atingirá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E, amados, bondade e misericórdia me seguirão hoje e todos os dias da nossa vida. Isso é o que eu declaro na vida de vocês, Senhor. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Senhor. Que essa palavra possa ministrar no coração dos meus amados irmãos, meu Pai. E que eles possam reconhecer verdadeiramente a bondade e na misericórdia do Senhor, sendo transbordante na vida de cada um, meu Pai.
Graças te damos, meu Pai. Declaramos uma semana abençoada, meu Pai. Uma semana de mudança de mentalidade, meu Pai, para se adequar e se ajustar àquilo que o Senhor quer para nossas vidas, meu Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em teu nome, Senhor. Amém.